Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem? Então, meus amores, hoje é dia 22 de fevereiro de 2022 e nós vamos juntos aqui dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje nós estamos na lição 53 da nossa terceira revisão, ou da nossa primeira revisão. Vocês vão ouvir um gato miando, tá? Eu estou na casa da minha amiga paulista e os gatos, ela tem 3 gatas, né? Imaginem vocês, né? Então vocês vão ver uma movimentação felina atrás de mim. Vocês podem imaginar o quanto eu tô feliz de estar na casa de uma amiga que tem 3 gatas, da mesma forma que ela fica quando vai na minha casa no Rio, que eu também tenho meus 3 gatos que vocês já conhecem, né? Então, vocês vão ouvir os gatos miando, tá? São eles. Então, na lição 53, a gente vai revisar as lições 11, 12, 13, 14 e 15. Então, vamos a 11, né? Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Então, os meus pensamentos egóicos, os meus pensamentos da minha mente separada estão me mostrando um mundo separado. Estão me mostrando um mundo egóico, estão me mostrando um mundo ilusório, um metaverso, uma matrix, na qual a minha consciência, ou melhor dizendo, um pedaço dela está aprisionada, né? Mas eu vim pra cá porque eu quis, e eu vim pra cá e se eu estou aqui, eu preciso aprender as regras do jogo, né? Eu preciso efetivamente ter sucesso nesse jogo aqui, aprendendo as regras do jogo. Não é isso que a gente está aprendendo? Muito bem. Aí ele vai explicar. Já que os pensamentos dos quais eu estou ciente não significam coisa alguma, o mundo que os retrata não pode ter significado. Se eu tenho pensamentos separados do meu Criador, eu estou criando um mundo de mentira, um mundo de ilusão. Muito bem. O que está produzindo esse mundo é insano. Os pensamentos do ego são insanos, assim como o que ele produz. Então, o próprio mundo em si, ele é insano. E aí eu gostaria de perguntar aos senhores, às senhoras, meus spec ouvintes amados, quando a gente olha para o lado de fora, quando a gente olha para o mundo, o que a gente vê? Insanidade, né? E como vocês já sabem que eu acredito que nós estamos já vivendo o apocalipse, as insanidades só fazem aumentar, né? Parece que o ego ele está chegando no volume máximo antes de ser completamente desintegrado, né? Nós aqui que estamos estudando um curso em milagres, estamos desintegrando, desfazendo o nosso ego. Quando a gente desfaz o ego, o que a gente desfaz junto? A gente desfaz o mundo insano criado pelo ego. Ah, mas e aí, Jaque? E aí onde eu vou viver? Você vai viver naquele mundo da Era de Ouro, que é descrito lá no final do livro do Apocalipse, o livro das Revelações, tá bom? A realidade não é insana, a realidade é o que foi criado por Deus Pai. E eu tenho pensamentos reais, bem como pensamentos insanos, né? Eu tenho os pensamentos da minha mente certa e eu tenho os pensamentos da minha mente errada. A grande questão é que eu estou hoje consciente apenas dos pensamentos da minha mente errada, né? A gente não mais, porque a gente já está treinando, mas a maioria das pessoas, infelizmente, sim. Eu posso, portanto, ver o mundo real, se eu considerar os meus pensamentos reais como os meus guias para ver. Então, de onde vêm os meus pensamentos reais? Os meus pensamentos reais são aqueles pensamentos que eu compartilho com Deus, correto? De onde vêm os meus pensamentos reais? Da minha mente certa. De onde vêm os pensamentos insanos? Da minha mente errada, do ego, daquela parte da minha mente que está desconectada de Deus. E quem me traz essa conexão? O Divino Espírito Santo, olha ele aqui, ó. O Divino Espírito Santo, não é? E aí muitos de vocês me pediram para falar sobre
sobre o seminário, né? Eu vou falar sobre o seminário, mas eu tô tentando achar alguns textos que eles leram que poderiam ter saído da boca do Dr. Kenneth Wapnick, enfim. Então, muito provavelmente, eu só vou conseguir falar mais do seminário lá para o final de semana, quando eu já estiver no Rio de Janeiro com as minhas coisas, com as minhas anotações, tá? Mas a gente vai falar do que aconteceu no seminário, sim, não se preocupe. Tá? Então, eu vou considerar os meus pensamentos reais como o meu guia para ver. Muito bem? E tem uma outra frase aqui que eu quero comentar com vocês. A realidade não é insana. Então, o que está além das projeções que eu estou fazendo neste momento da minha mente egóica é o que é real. E o que é real não é insano, tá bom? Muito bem. 12. Eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. E aí eu vou apelar para aquela minha licença poética, né? Eu estou transtornado porque eu vejo um mundo sem sentido. O mundo que eu vejo, ele não tem sentido. Eu vou optar por usar sem sentido, tá? Que é uma tradução que também cabe lá para o meaningless do inglês. Então eu vou optar por dizer: eu estou transtornado porque vejo um mundo sem sentido. Vocês usem o que vocês preferirem. Pensamentos insanos transtornam, ou como a gente vive transtornado, né, a maior parte do dia. Produzem um mundo em que não há ordem em lugar nenhum. Só o caos governa. Sim, a gente já sabe. Quem governa o mundo são as leis do caos. Ou melhor, as leis do caos governam o mundo, né? Capítulo 23 do livro Texto. Só o caos governa um mundo que representa uma forma de pensar caótica. E o caos, ele não tem leis. Não posso viver em paz em tal mundo. Eu me sinto grato por esse mundo não ser real e por não precisar vê-lo de modo algum, a menos que eu escolha valorizá-lo. Não posso ver dois mundos, lembram da lição? A figura e o fundo. Eu vou olhar o quê? Eu vou olhar a figura ou eu vou olhar o fundo? Né? A figura é o mundo do ego. O fundo é o mundo do Divino Espírito Santo, é o mundo de Deus, né? Gente, as gatas são lindas e as gatas são gordas. Tudo adotado, todas adotadas. Psh, psh, psh. Nina, aquarela e fofinha, tá? A Nina acabou de passar aqui, a marrom, tá miando. A fofinha está atrás de mim e a pretinha que fica andando pra lá e pra cá é a aquarela. Nina, titia tá gravando vídeo. Não? Um mundo sem sentido gera medo. Aquilo que é totalmente insano gera medo porque é completamente não confiável e não oferece nenhuma base para a confiança. Lembram que eu falei para vocês que a confiança e a autoconfiança eram virtudes que a gente obtinha de Deus Pai? Tá aí. Nada na loucura é confiável, não oferece nenhuma segurança e nenhuma esperança. Mas tal mundo não é real. Eu tenho lhe dado a ilusão de realidade e tenho sofrido em consequência da minha crença nele. Agora escolho retirar essa crença e colocar a minha confiança na realidade. Ao escolher isso, estou escapando de todos os efeitos do mundo do medo. Porque estou reconhecendo que ele não existe. Quem não existe? O mundo do medo. O mundo do medo é uma ilusão. O mundo do medo é Maya, como diria Buda. Deus não criou um mundo sem sentido. Lição 14. Como pode um mundo sem sentido existir se Deus não o criou? Ele é a fonte de todo o sentido e tudo o que é real está em sua mente. Está também em minha mente, porque ele o criou comigo. Nina. Por que deveria eu continuar a sofrer com os efeitos dos meus próprios pensamentos insanos, pensamentos do ego? Quando a perfeição da criação é o meu lar. A perfeição da criação está na minha mente certa, está na mente que eu compartilho com Deus, né? Que eu me lembre do poder da minha decisão e reconheça onde eu realmente habito. Então, onde eu terei paz? Na minha mente certa. Onde eu estou transtornada? Na minha mente errada. Se opto, se escolho por
habitar, se escolho em, né? Habitar a minha mente certa, eu estou em paz. Por isso que os grandes mestres iluminados, a guerra podia estar acontecendo em volta deles e eles estavam em paz. Por quê? Porque olhavam como um filme, como se aquilo fosse um filme. E acreditavam, se identificavam com o próprio ser real. Então, as agressões não podiam chegar neles, tá? Inclusive, o mestre Paramahansa Yogananda, ele tem um trecho do livro Autobiografia de um Yogi, no qual ele fala das cenas da Primeira Guerra Mundial que Deus mostra pra ele. É bem interessante. Depois um dia a gente fala sobre isso, tá? Meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. Lembram que eu citei essa lição ontem? Nina, lembram que eu citei essa lição ontem? Meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. Então eu criei um filme egóico, e eu estou projetando esse filme. E vocês lembram que eu contei pra vocês que as elites que governam o mundo, eu estou falando das elites que governam o mundo, que são donas do mundo. Eu não estou falando para vocês sobre presidentes da república ou primeiros ministros, estou falando das elites. As elites, elas implantam nas nossas mentes aquilo que elas querem que a gente crie, né? Por isso que o medo é tão rentável, né? O que vem de fora dessa mídia convencional é sempre para nos deixar com medo. Porque quando a gente cria a partir do medo, evidentemente nós estamos criando a partir do ego. E se nós estamos criando a partir do ego, nós só poderemos criar caos, né? E é isso que enriquece essas elites que controlam o mundo, né? O nosso medo. Quando a gente se conecta com Deus, a gente para de ter medo, ou a gente tem muito menos medo. Não é assim? Então, meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. Então, aí eu vou pedir para vocês pegarem a agendinha. Hoje a gente tem coisa para anotar. Acho que ela tá chamando a mãe dela, que saiu. A gente vai ter coisa para anotar hoje na agendinha no dia 22 de fevereiro de 2023. Tudo o que eu vejo reflete os meus pensamentos. São os pensamentos que me dizem onde estou e o que eu sou. O fato de eu ver um mundo no qual há sofrimento e perda e morte me mostra que eu estou vendo apenas a representação dos meus pensamentos insanos e não estou permitindo que os meus pensamentos reais, os pensamentos que compartilho com Deus, lancem a sua luz beneficente sobre o que eu vejo. Nina, vem, Nina. Deixa a sua tia gravar o vídeo, deixa a minha filha. Não. No entanto, o caminho de Deus é certo. As imagens que tenho feito, as imagens egóicas que tenho feito, não podem prevalecer contra ele, porque não é a minha vontade que o façam. A minha vontade é a dele, e eu não colocarei outros deuses diante dele. Não cometerei o pecado da idolatria. E se a gente for lembrar, no momento em que Jesus encarna lá na região onde ele encarnou, na Palestina, o que ele vê? Agora vamos brincar. O que Jesus vê? Um povo completamente idólatra. Isto é, um povo que dava poder a tudo aquilo que estava do lado de fora dele, povo. Então, um povo que ia buscar o poder do lado de fora e não do lado de dentro. E aí ele tem uma frase muito interessante. São os meus pensamentos que me dizem onde estou e o que eu sou. Então eu vou dar um exemplo de um pensamento que você compartilha com Deus e que é um pensamento real, que vai trazer coisas boas e reais para a sua vida. Você é o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. Você precisa acreditar nisso com todas as suas forças. Você precisa acreditar que você é espírito e que você está tendo uma experiência no mundo material, no mundo da Matrix, no mundo do metaverso, tá bom? Você precisa acreditar nisso
Isso é muito importante. E essas primeiras 50 lições, elas foram justamente para nos informar, foram feitas justamente para nos informar sobre a natureza ilusória daquilo que a gente chama realidade, que a gente chama de realidade, né? Então, este telefone celular aqui, ele é uma ilusão. Este copo com água aqui, ele é uma ilusão. Esse não é o mundo real. Isso aqui é uma super matrix, é um super metaverso. Então, se vocês quiserem entender onde a gente está, vão lá dar uma olhada lá no metaverso do seu Zuckerberg. É igual, só que o dele atualmente está menos sofisticado, tá? E é para lá que essa galera quer que a gente vá, para que a gente se afunde ainda mais no sonho, né? O tempo que nós nos perdemos com distrações, né? Que era a tal da política do governo de Roma antiga, a política do pão e circo, né? De pão para o povo e circo. E o circo era o quê? Eram as lutas no Coliseu, né? Política do pão e circo. Enquanto o povo está distraído com o carnaval, os governantes estão fazendo o que eles desejam. Enquanto o povo estava distraído com as lutas no Coliseu, então estava tudo bem lá para o Senado romano. O povo distraído, ele não reclama. O povo distraído está anestesiado. O povo distraído não está desperto. O povo que acha que você meditar meia hora, ou ler, aprender sobre espiritualidade, ou praticar um curso em milagres por 1 hora, 2 horas do seu dia é muito, quer continuar adormecido. Nós precisamos levar a nossa consciência para tudo nas nossas vidas. Daqui a pouco eu vou descer e vou pegar um metrô com a minha amiga, né? Como a minha amiga é da Setionoye, e a gente se conheceu dentro da Setionoye, então é muito fácil, provavelmente a gente vai fazer alguma coisa de autoconscientização enquanto a gente estiver no metrô. E minimamente se eu não fizer, se eu não estiver lendo um livro ou qualquer outra coisa do tipo, eu estou no metrô já ali treinando a minha consciência de observador. Eu estou me observando pegando o metrô. Eu estou me observando agora gravando o vídeo. Eu estou me observando ouvindo a gatinha reclamar. Minha filha, o que há com você? Miau. Tá? Então as lições são: os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado, um mundo sem sentido, né? Então os meus pensamentos sem sentido estão me mostrando um mundo sem sentido. Eu estou transtornado porque eu vejo um mundo sem sentido, um mundo governado pelas leis do caos, pelas leis do ego, que me transtornam, óbvio. Um mundo sem significado gera medo, e a minha amiga chegou. E Deus não criou um mundo sem sentido. Meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. Amiga, eu acho que ela começou a miar porque ela pressentiu que você estava chegando. Eu estou gravando o meu vídeo. Tá? Então é isso que vocês vão praticar hoje. Lembrando que essas lições iniciais de um curso em milagres, que eu brinco com vocês, que eu digo pra vocês que pra mim sempre foram, desde que eu comecei a praticar lá, ou tentar praticar, né, porque eu só tentava e eu não conseguia chegar até o final do ano. As lições pedreira pra mim, as lições pedreira eram as primeiras lições, porque são as lições que estão me mostrando que isso aqui é um metaverso. Agora, eu também, evidentemente, eu vou precisar aprender a... como é que se diz? Esse que passou aqui é o filhinho dela, tá? Aprender a lidar com as leis desse metaverso no qual eu estou inserida, ok? Muito bem, meus amores. Então, o que mais que a gente vai fazer aqui? A gente vai ler a lição, a reflexão de hoje, do dia 53, do livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson, tá? E aí, no dia 53, ela diz:
Essa reflexão de hoje é poderosa. Eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, a agenda de vocês. Eu quero que vocês, de forma efetiva, anotem uma frase que eu vou falar aqui. Por favor, peguem o papel e a caneta, tá? Quem estiver fazendo o treino bonitinho, com a agendinha, com o caderno de notas, anote, porque eu quero que vocês pratiquem essa frase, tá? Então, hoje eu não vejo ninguém como culpado. É a minha escolha focar na culpa ou na inocência de alguém. É a minha escolha culpar ou abençoar alguém. É a minha escolha se eu limito a minha percepção ao corpo de alguém ou se eu libero a mim mesmo para o conhecimento da inocência que está em todos. A escolha que eu faço determina a minha experiência de mim mesmo e então a minha experiência do meu mundo. Se eu vejo a culpa nos outros, eu me sinto culpado. Se eu libero o meu apego à culpa nos outros, eu sentirei que fui liberado, né? Terei sido liberado. Então, a frase que eu quero que vocês escrevam é: Deus não precisa de mim para policiar o seu universo. Ele precisa de mim apenas para perdoar, né? E essa é a resposta à prece que eu fiz a Deus ontem, a respeito de uma determinada situação que eu vivi, tá? Então eu vou ler de novo. Deus não precisa de mim para policiar o seu universo. Ele precisa de mim apenas para perdoar. Lembrando que a nossa única função, a nossa função especial, né, no sentido positivo, é a função do perdão. E é o texto que a gente leu aí ao longo dos últimos 2 ou 3 dias, né? A oração. Querido Deus, por favor, remova da minha mente qualquer tendência para julgar. Aquele que eu sei que você ama, você Deus, né? Porque eu sei que você nos ama a todos. Amém. Então, querido Deus, por favor, remova de minha mente qualquer tendência a julgar aquele que eu sei que você ama. Porque eu sei que você nos ama a todos, né? Então, peguemos aquelas pessoas que nós, ainda operando muito na mente do ego, aquelas pessoas que nós execramos, né? E vamos pedir a Deus que nos ensine a perdoá-las, né? Porque essa é a nossa função aqui nessa terceira dimensão, nessa Matrix, nesse metaverso. Cadê você, gata? Gravar vídeo com gato é complicado, né, gente? É isso, né? Eu me lembro que eu adoro o Garfield, né? E quando eu era criança tinha uma figurinha do Garfield que era só aquele dono dele que é meio pastel, né, o John, e ele tava pensando assim, ele pensava assim, tem gente que tem gato e leva uma vida normal, né? Não é meu caso. Também não é o caso da minha amiga, né? Eu acho impossível você ter um gato e levar uma vida normal, imagina. Então, pra gente estender um pouquinho o nosso comentário aqui, rapidinho, a gente vai ler um pedacinho do texto Olhando com Jesus, do livro Forma e Conteúdo, Sexo e Dinheiro, do Dr. Kenneth Wapnick, A Prática de um Curso em Milagres, tá? Então, olhando com Jesus. O que é olhar com Jesus? Olhar o meu ego com Jesus. Olhar minhas crenças egóicas com Jesus, segurando nas mãos de Jesus. Olhar minhas críticas, olhar os meus julgamentos, olhar o conteúdo negativo da minha mente com Jesus. E só. Pedir a Ele que traga luz para mim, né? A questão pode ainda permanecer dada a atenção em torno desses assuntos cheios de elevada energia, né? Que são o sexo e dinheiro. E é suficientemente simples olhar para eles sem fazer nada além disso? A gente se pergunta, né? É suficiente, meu Jesus, eu olhar para os meus pensamentos a respeito do sexo e do dinheiro sem fazer nada além? É o que a gente pergunta. A gente só precisa olhar
para esses pensamentos, para os nossos pensamentos sobre sexo e sobre dinheiro? E aí ele diz assim, a resposta é um genérico, né? Sim, nós precisamos apenas olhar para o aparente problema com Jesus, vendo a intensidade e a energia como parte da estratégia do ego para enraizar a nossa consciência naquilo que é externo. Então, o que o ego quer? Enraizar a nossa consciência naquilo que é externo. Por isso que as necessidades corporais são tão importantes para o ego, porque elas nos enraizam naquilo que é externo. Lembre-se que antes nós falamos especificamente sobre o sexo e o dinheiro. E quando nós falamos, né, eu li uma linha do livro-texto sobre a crença insana de que Deus puniria Jesus por causa dos pecados, por causa dos nossos pecados. E isso não é diferente, essa ilusão não é diferente de qualquer outra ilusão. Ela não era mais difícil de liberar por causa do seu valor forte, né? Do seu grande valor como uma defesa. Eu usei esse texto para nos levar à nossa discussão, porque é tão difícil vermos o sexo e o dinheiro como não diferentes de quaisquer outros assuntos nas nossas vidas. Entretanto, a sua carga emocional vem apenas das projeções de culpa sobre o corpo. E isso segue sem nos dizer que o sexo e o dinheiro são quase que totalmente... Isso para não dizer, né, que o sexo e o dinheiro são quase que totalmente orientados para o corpo. Por que ele diz quase que totalmente orientados? Né? Porque, por exemplo, você pode pegar o seu dinheiro para fazer o bem para a humanidade, né? E aí você tá se desapegando do serviço do dinheiro para o seu próprio bem-estar, para ajudar o bem-estar do próximo, a elevar o bem-estar do próximo, né? O ego fez o corpo para nos manter, para nos impedir de voltarmos para as nossas mentes. O ego sabe que a sua existência estaria ameaçada, porque se nós em algum momento retornássemos às nossas mentes, então seguramente escolheríamos contra a separação. Quanto mais intenso o nosso foco no corpo, portanto, no sexo e no dinheiro, mais seremos distanciados das nossas mentes. Ademais, tanto o sexo e o dinheiro quase sempre refletem o princípio fundamental do ego de ou um ou o outro. Se for para eu conseguir aquilo que eu desejo, alcançar o sucesso, obter o prazer e a felicidade, então eu devo fazer isso às custas de alguma outra pessoa. E essa é uma reminiscência do pensamento original de que ou sou eu ou é Deus, né? Para eu existir separado, eu tenho que matar Deus. Se for para eu existir e acolher a minha existência, então Deus tem que ser sacrificado, né? Esse pensamento, ele dá o nascimento à nossa culpa, que é onipresente nas nossas mentes e que convoca uma sombra sobre as formas específicas do mundo. O sexo e o dinheiro são simplesmente duas formas altamente investidas de culpa dessa dinâmica. Mas é precisamente por causa da preeminência disso, né? Dessa preeminência dessas defesas como defesas que estão suscetíveis às projeções de culpa, que o sexo e o dinheiro se tornam salas de aula tão poderosas. O nosso objetivo aqui é meramente retornar à decisão da mente em favor da culpa. Se nós não fazemos isso, então nós não poderemos ser curados e estaremos para sempre afogados, né, no pântano da nossa decisão em favor da culpa. Se nós não fazemos isso, nós nunca poderemos ser curados.
nas profundezas. E estaremos afogados, né, nos pântanos das profundezas do sistema de pensamento do ego, sem possibilidade de saída. A estratégia do ego, é claro, é impedir esse retorno através de quaisquer meios que sejam possíveis e não nos permitir nos tornarmos conscientes da culpa, ainda que sejamos dirigidos por ela, pela culpa. Nesse sentido, qualquer coisa que nos relembre do fato de que nós temos uma mente infundida de culpa nos ajudará, será útil. Então, para vocês entenderem, vou fazer um rápido adendo aqui com relação à questão do dinheiro e da pobreza, né? Vocês imaginam uma pessoa que é muito pobre, né? Uma pessoa que é muito pobre. Essa pessoa, ela tem como se espiritualizar? É muito difícil. Porque ela, primeiramente, ela vai ficar muito assoberbada, muito atarefada com a busca pelo atendimento das próprias necessidades corporais. Ela precisa comer, ela precisa beber, ela precisa morar, não é? Como é que eu vou me preocupar em meditar 30 horas de manhã se o meu estômago tá roncando? Não é? Então é por isso que eu digo para vocês, gente, que nesse sentido, o dinheiro, ele precisa ser dominado. Nós precisamos sim aprender a lidar, a dominar a energia do dinheiro, né? E quando a gente acerta a nossa mente a respeito do uso do dinheiro, do significado do dinheiro nas nossas vidas, efetivamente... Ela tá me mandando a minha mãe. Bonitinha. Onde eu tava? Então, onde eu acerto essa questão do dinheiro na minha vida, onde eu consigo conjugar um bem-estar material com o meu crescimento espiritual, então efetivamente o meu dinheiro vai me servir para isso. E vai me servir também para eu ajudar as outras pessoas a despertarem, né? Então, nesse sentido, eu tô muito de acordo com a visão da Sechonoye, que se eu estou experimentando pobreza, falta, limitação, insegurança financeira na minha vida, é porque eu ainda tô desconectado de Deus, né? E eu vou precisar buscar essa reconexão de uma forma correta, observando o dinheiro, sim, de uma forma correta, tá bom? Do ponto de vista metafísico, que é muito conjugado, tanto com relação ao ensinamento de Um Curso em Milagres, quanto com relação ao ensinamento da Sechonoye, tá? Jesus, portanto, dá início ao processo de cura, nos ajudando a vermos de que forma nós fomos abusados ou nós abusamos dos outros em nome do sexo e do dinheiro. Tendo pedido ajuda a Jesus, nós podemos ver a intensidade sobre o sexo e o dinheiro como bandeiras vermelhas úteis que nos falam sobre um problema sério, mas que não é o que nós acreditávamos ser. Eu nunca estou transtornado pela razão que eu imagino, né? Eu nunca estou zangado pela razão que eu imagino. Livro de exercícios. E olhem, vocês vejam a sincronicidade da nossa leitura aqui desse livro com os exercícios. A gente fez essa lição ontem, né? E eu estou transtornado porque eu vejo um mundo sem sentido hoje. Nós não podemos negar o nosso conflito em torno dessas duas áreas. Ou elas... ou que elas tenham se tornado preocupações para nós. Às alturas lá dos nossos amores e ódios dos nossos amores especiais ou interesses de ódio. Permitindo a nós mesmos alcançar este nível de reconhecimento, inevitavelmente nos levará ao próximo passo importante, que é tomarmos contato, ficarmos em contato com as projeções que foram o combustível para esses assuntos, né? Para esses conflitos. A doença também vai servir a um propósito similar nas estratégias do ego.
porque ela também é uma grande preocupação. Quando nós estamos em dor, em sofrimento, doentes, nada mais importa, né? Além de a gente tentar aliviar essa dor, não é? Então, gente, basicamente é isso, tá? A gente continua a nossa leitura amanhã. Eu quero que vocês olhem para as lições de hoje também, pensando na infância de vocês, né? Então, os meus pensamentos sem sentido lá no passado já me mostravam um mundo sem sentido. Eu, enquanto criança, eu já ficava transtornada porque ali via um mundo sem sentido mesmo. E ali, como o meu ego ele ainda estava menos potente, menos formado, sim, eu via um mundo sem sentido o tempo todo. Isso era mais óbvio para mim, né? E um mundo sem sentido, obviamente, que ele vai gerar medo. E quanto medo eu não tive na minha infância, né? Quanto medo eu não vou ter que liberar hoje fazendo o meu trabalho de cura da criança interior. E eu posso sim fazer listas dos meus medos, vocês estão fazendo no diário de mudança de atitudes, e fazer hoje nas minhas listas, me lembrar dos medos que eu tinha na minha infância e entregar todos eles ao Divino Espírito Santo, né? Deus não criou um mundo sem sentido, graças a Deus. Você pode voltar lá e falar isso para sua criança. E os pensamentos... Gente, a gatinha, eu acho que ela não gosta de um curso em milagres, né? Tá muito nervosa ela, não sei porquê. Então, os pensamentos já daquela criança já eram as imagens que ela tinha feito. E o que aconteceu nas nossas infâncias já eram as projeções dos nossos egos. Dos nossos egos, corpos, personalidades de vidas passadas. Dos nossos egos, corpos, personalidades que estavam sendo formados ali na nossa infância, né? A partir do pai que a gente teve, da mãe que a gente teve, não é? Então tudo aquilo ali já estava, como é que eu digo para vocês? Configurando o que seriam as condições de dor, de sofrimento, de prazeres e de alegrias da nossa vida adulta, tá bom, meus amores? Então me aguardem, a gente vai conversar sobre o seminário, teve muita coisa legal, teve muita coisa que é completamente um curso em milagres, como eu costumo dizer para vocês, no meu ponto de vista, né? E já contei para vocês que eu entrei para Sechonoye em 2016 e quando eu cheguei na Sechonoye, eu falei assim, nossa senhora, isso aqui tá me ajudando a ensinar, a aprender tudo aquilo que eu não conseguia entender de um curso em milagres, né? E eu digo para vocês sem susto que o que eu aprendo lá, o que eu passo lá, me ajuda a ensinar vocês de uma maneira mais simples, trazer esse conhecimento para vocês de um modo que realmente esse conhecimento possa despertar, abrir, expandir, ampliar a consciência de vocês a respeito do que é essa existência na matéria. Tá bom, meus amores? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.